Nos anos 80, nós tínhamos um grupo de estudo ali em Alphaville, pessoas muito cultas, muito inteligentes, são empresários, pessoas muito. Eu nem sei se posso citar o nome dela sem autorização dela, mas são pessoas fantásticas. E nós tínhamos lá nós criamos um centro de estudos. Quando a federação fechou o, o estudo dos livros de Ramatiz, de Pietro Baldi, dessa turma toda, nós migramos, abrimos um centro lá em Alphaville para estudar essas coisas. E a gente queria achar alguém que falasse sobre extraterrestre, que era um assunto que nos interessava também. Nesse tempo apareceu no Brasil um peruano chamado Charles Paz Wells, cujo irmão, Sisto Paz Wells, é um personagem da ufologia mundial consagrado, amigo pessoal do JJ Benítez. O Charles Paz Wells era também íntimo do Benítez, trouxe o Benítez para o Brasil fazer palestra. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar, de sentir o trabalho dele. Tem muita história aí, isso já é um papo mais prolongado, não dá para contar tudo. Mas o Charles sabia tudo de ufologia. Então ele passou a ser o nosso ufólogo. Nós tínhamos, eu falava de espiritismo, outro falava de curas, outro falava de ufologia, cada um de nós, cada dia da semana, o nosso centro tratava de um assunto diferente, era meio cosmopolita. E o Charlie veio com a questão extraterrestre. Aí nós perguntamos, como é que você chegou a ter contato? Porque ele já era um contatado. Então, ele ensinou o método para a gente. Não é uma coisa fácil, simples e não é para qualquer um, não. É um assunto muito sério. Como é que nós começamos a estabelecer contatos? Vou contar a história, não sei se eu vou tomar muito tempo seu aí, mas enfim. Todo Vou o tempo tentar, que você quiser hoje na rádio, o tentar que você sintetizar. quiser. Nós espíritas, enquanto espíritas, né, a gente, quando quer uma mensagem de um filho que desencarnou ou de um mentor espiritual, o que a gente faz? A gente se reúne num grupo, cria um ambiente, uma egrégora, vê se todo mundo está falando a mesma língua, se todo mundo está falando, está vendo a mesma coisa, se todo mundo está sentindo a mesma vibração. Então, quando se torna um ambiente confiável, a gente acredita na mensagem que chegou. O Chico tinha esse grau de consistência devido à confiança que ele inspirava em todos nós. Você sabia que dali vinha uma coisa perfeita, sem resíduo de vontade do médium nenhuma, era uma coisa puramente vinda do próprio espírito. E a ufologia tinha que fazer um trabalho semelhante. Então a gente se reunia, fazia a mesma coisa que se faz no centro espírita, uma egrégora, e pede um contato com um ser de fora que puder aparecer, e todo mundo se concentra e todo mundo anota o que está vendo. Então, quando termina a preparação e todos viram a mesma coisa, então você sabe que aquele contato é autêntico, que todo mundo convergiu para o mesmo objetivo. E quando você estabelece um contato desse tipo, esse ser extraterrestre passa a ser um convidado permanente. Então, toda reunião, olha, fulano, você vem trazer uma mensagem. Aí você começa, então, dá para a gente fazer contato, dá para a gente conhecer sua nave, dá para você se mostrar para nós dentro da sua nave como é que funciona. Então, o que ele faz? Ele agenda um dia para levar o grupo todo para fazer o contato, para ver a nave dele. E a gente fazia isso em Itatiaia. Reuníamos as pessoas, o nosso grupo era um dos grupos, haviam vários grupos, mas o nosso grupo era talvez
onde o Charlie trabalhava mais assiduamente, que era esse grupo lá de Alphaville, nós íamos. E ali o Charlie fazia egrégora, fazia aquela coisa, porque já tinha os seres certos que iam falar. Não é qualquer. Você não pode pegar a mensagem e correr atrás de qualquer extraterrestre. Isso é um perigo. Ele tem que ser trabalhado como trabalha num centro espírita para receber um mentor. Aí, quando um ser desse porte se estabelece vínculo com o grupo e se oferece para dar uma contribuição para o grupo, aí você vai em conjunto e aí todo mundo vê. Quando nós íamos lá, todo mundo via as naves desfilando, aquele balé de nave, todo mundo estava vendo, ninguém estava de fora do esquema. E aí havia um treinamento individual para quem quisesse, só para quem se dispusesse a fazer contato diretamente dentro da nave. Aí, do grupo, alguns se ofereciam, outros não, porque dá medo. Então, você, nesse propósito, você tem que passar por um treinamento. Para quê? Para perder o medo. Porque extraterrestre, como a gente não sabe o que é, nunca viu, não tem a vivência, a experiência prática, você está diante de um desconhecido, de um fenômeno que você não sabe o que vai acontecer. Mas quando já tem a egrégora, já tem a confiança, ou seja, se mostrou confiável para o grupo, já deu uma contribuição positiva, então você, um ou outro, consegue ir fazer o treinamento. Eu fui um desses caras que fui para o treinamento. Como é esse treinamento? Você, isso é feito 3 horas da manhã, o grupo está nas suas acampado, né? Cada um na sua, enfim, sua casinha lá. E aí você sai, um guia, um dos guias que já conhece o percurso, te leva para o meio da mata densa, o mato fechado. Não tem lua cheia, não tem luz nenhuma, não tem nada. Ele vai com a lanterna olhando os lenços amarrados nas árvores no caminho. Quando chega no local, na clareira lá, ele te deixa lá, volta com a lanterna e você fica no breu. Então você está sozinho no escuro. Sabe aquele medo que criança tem de ficar num quarto escuro? É um pouquinho pior. Você fica no meio do mato, sozinho, não tem ninguém perto, não tem ninguém para te socorrer. Se você gritar, ninguém escuta, você está isolado. E ali você entra num processo que hoje na época, a gente fazia esse exercício com o Hermógenes, que nos ensinava a respiração. Então, ali a gente fazia uma yoga pessoal de respiração, de controle emocional, tudo ensinado pelo Hermógenes. E aí você conseguia controlar suas emoções. E aí, então, você ficava ali centrado, vendo tudo o que acontecia. Caía uma folhinha de uma árvore, você via, parecia que tinha um terremoto. Uma lagartixa que passava, putz, vem um dragão me comer. Mas você tem que controlar o medo, né? Você vai vendo as coisas e vai controlando. Esse treinamento você faz um dia, no segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia você já tem maior domínio das suas emoções, da sua vibração. Aí, num determinado momento, baixa o painel. É tipo um espelho. Aquilo desce e aparece uma holografia do ser que vai se comunicar com você. Porque ele não vem diretamente, ele manda uma holografia. Se você tem medo, ele recolhe na hora. Se você presta atenção e começa a ver os movimentos, perceber como funciona aquilo, que aquilo é realmente holográfico, tal, e cria uma empatia. Daí é que vai para o contato. Mas em momento algum você consegue segurar na mão, abraçar um extraterrestre.
eu fiz essa pergunta para esse ser que nos acompanhou nesse trabalho, o, o Heron. Eu falei para ele, escuta, por que que a gente não pode se abraçar, se cumprimentar? Eu acho vocês maravilhosos, eu estou acostumado no meio espírita, a gente se abraça, é amigo. Ele falou, não, vocês têm muito vírus e bactérias que nós já não temos. Então, nós não podemos nos contaminar com os seus vírus e as suas bactérias. Por mais que a gente goste de vocês, a gente tem que evitar vocês. Por mais que eu te ame, ele falava, eu trabalho com você, mas de um plano onde enfim, a sua radiação vibratória não me atinja. E foi assim que eu fui trabalhar na Mônica de Medeiros. Os extraterrestres ficavam numa dimensão trabalhando e a gente era apenas um instrumento deles. Mas aí esse cara me levou, você quer conhecer minha nave? Eu falei, quero. Aí é uma navezinha pequena, 12 metros. Eu fui levado, ele só me guiou mentalmente, vem por aqui. Desceu a portinhola, eu entrei na nave, a nave não tem nada, é toda ela, né, plasma, de plasma, luminosidade opaca, como uma luz dessa que a gente usa para fazer live. É exatamente isso, viu? É uma luz, né, luminosidade desse tipo. Aí entrou lá dentro e aí ele faça uma pergunta, né? Aí você faz uma pergunta, qual é o futuro da humanidade? Eu perguntei. Aí, no painel da nave, toda ela é um painel, 360 graus ali, aí apareceu 3 cenários diferentes que eu pude ver. Um cenário de, né, sim, decadência da humanidade, virando todo mundo morto-vivo, a civilização tudo em ruínas, o planeta todo em chamas, acabado, a vida era vegetativa, os próprios homens animalizados no nível vegetal já. Outro cenário era um cenário de guerra, ebulição, um brigando com o outro para um ganhar para dominar o outro, um cenário onde viria um outro reino. Era o segundo cenário. E aí apareceu um terceiro cenário, uma terra exuberante, linda, luminosa, e Jesus governando isso tudo. Eram os 3 cenários. E eu perguntei, mas qual deles vai vingar? Ele falou, o que a humanidade construiu.